Quando tudo começou, nós, vínhamos para o instituto para fazer as formações, como multiplicadores, né, então nós nos reuníamos, para ler as obras, a gente tinha o acompanhamento da Catalina, de outros educadores, e o projeto foi crescendo, e aí já não tinha mais espaço, no Instituto Fernando Braudel, já não tinha mais espaço no consultório da Catalina, que era um outro lugar que a gente usava para se reunir, e aí, tiveram a ideia de fazer a casinha, de construir a casinha. Então eu peguei a construção da casinha desde o início, né, era um imóvel que foi demolido, depois foi construída uma nova estrutura, e era muito legal, porque cada semana que a gente vinha aqui toda semana, né, para São Paulo, de São Bernardo para São Paulo, para fazer essas formações de multiplicador. Cada semana tinha algo novo na casinha, era um sofá, um tapete, uma lâmpada, um livro, a casinha foi sendo, mobiliada e decorada com muito amor, a gente via cada detalhe, assim, da Catalina nessa casa, né. E ela foi sendo construída com o amor da Catalina, com o amor que a gente tinha também pelos livros, pelas histórias, por compartilhar as nossas experiências, as nossas ideias. Eu acho que essa é a atmosfera da casinha hoje, assim, é uma atmosfera de muito acolhimento, assim, eu acho que a palavra amor ela tá sempre, toda vez que a gente falar de círculos de leitura, a palavra amor vai vir, e eu coloco também a palavra acolhimento, porque o círculo de leitura em si, né, sendo, feito em círculo, em que as pessoas podem, falar sem ser julgadas, não tem hierarquia, todo mundo é bem-vindo, a gente se sente acolhido. E todo mundo que entra nesse lugar também se sente acolhido, porque a atmosfera, da casinha é assim, né. Depois que viemos para cá, que a gente saiu do instituto e veio, pra cá, o círculo de leitura ganhou nova cor. Eh Parece que ganhou, assim, parece que até sabor ganhou, inclusive porque aqui na casinha a gente as pessoas se alimentam aqui, né, tem sempre alguém que faz as refeições para os jovens que vêm para cá, e a comida é sempre maravilhosa. Então eu também acho que a casinha também tem sabor, a casinha tem cheiro, a casinha tem cor, a casinha tem sabor. A primeira vez que eu participei de um círculo de leitura foi aqui, foi na casinha. E foi muito curioso, porque eu cheguei e tem esse impacto de você chegar na casinha, um lugar que é mágico, acho que não tem outra palavra para descrever a casinha. E a Catalina me recebeu e disse: você vai ficar aqui com a Débora, tá? Eu vou lá em cima, e já estava meio que acontecendo o grupo, senta aqui e aprende com a Débora. E aí eu sentei e os alunos estavam lendo Curos, que é uma obra do Nikos Kazantzakis. E foi muito bonito, porque aos poucos eu fui entendendo o que estava acontecendo ali. E eu era professora de língua portuguesa na época, dava aula para o Ensino Fundamental 2, e na sala de aula eu sempre tentei incorporar a leitura na minha prática, mas eu nunca tinha visto a leitura acontecer daquela forma, tão natural e tão espontânea. E aos poucos eu fui percebendo o poder que aquelas palavras tinham nos alunos. Ao ler em voz alta e depois falar sobre o que estava sendo lido, era muito poderoso, porque os alunos estavam falando sobre eles também, e estavam falando sobre temas que são temas que transformam. Eu lembro que tinha uma passagem desse livro do Curos, que o personagem falava que ele luta incessantemente para se tornar o homem que ele quer ser. E eu acho que é um pouco isso, quando a gente faz círculo de leitura, a gente está falando para esses jovens que eles podem se transformar e que eles podem acreditar e ser quem eles querem ser. Acho que é um pouco essa a teoria da mudança dos círculos de leitura. A gente está formando leitores, mas a gente também está formando cidadãos, pessoas que entendem quais são esses valores, essa essência, porque o círculo de leitura vai beber nessa fonte. Eu gosto muito dessa ideia da ancestralidade, né? A gente está trabalhando com obras que tratam desses temas universais, e através disso os alunos entram em contato e se transformam.
e podem ser quem eles querem ser, que eu acho que é o mais importante. Fazer parte da casinha, começar a virar casinha, representou para mim começar a fazer parte do mundo, assim, porque eu vim da periferia da Zona Leste e estudei numa escola em São Miguel Paulista, Reverendo Tércio, que é uma escola maravilhosa, mas eu não sabia que existia tudo isso, né? Que existia uma casinha assim, cheia de livros, cheia de pessoas que eu podia conversar e fiquei emocionada. Eu tô te emocionada. Então, é tão bonito você, por exemplo, né, ver a Débora emocionada também me emociona. E me emociona porque, bom, é bonito sentir que a gente é inteligente, né? Então, eu senti, quando começou o círculo de leitura, que os jovens precisavam, né? Eu fui em Diadema, São Bernardo, e pensei, minha gente, essas crianças precisam sair do lugar, precisam conhecer o mundo, né? Tem que fazer a travessia, né? Tem que atravessar a cidade. E é uma jornada mesmo, né? Chegar até aqui é fazer a travessia. Assim, mas, Débora, você não faz ideia de que, como eu sou feliz de sentir que a casinha tem o efeito na vida de vocês que eu sonhava. Porque tinha um consultório pequenininho, consultório de psicanalista. O instituto era muito grande, sabe? Grande. E aí eu precisava de uma casinha onde eles pudessem comer juntos. E jovens bem inteligentes que eu encontro na escola, né, que gostam das histórias, que são multiplicadores, que nos ajudam. Eu achava que eles deviam conviver entre si, ir numa casa com tapetes bonitas, uma comida. E eu fico muito feliz de ver que eu intuía que era necessário. Tanto eu intuía, mas você perceber que a tua intuição está certa dá muita alegria, né, minha gente? É uma coisa muito poderosa, né? Não é isso? As intuições que dão certo, porque nada na vida é muito fácil. Então, até conseguir convencer que o instituto é grande demais. O consultório é pequeno demais, que tinha 2 espaços, então está bom. E tem muitos trabalhos que são feitos nas escolas. E eu sinto que o que tem de criatividade nos círculos de leitura, essa coisa da viagem, sair do lugar e vir para a casinha, onde tudo está preparado para receber eles. Aí eles se conhecem entre si melhor. Mas também nós temos muitos amigos. E os amigos sempre dizem, Catalina, como posso ajudar? Você me ajuda muito, né? Mostrando interesse para os jovens e perguntando o que eles leem, o que eles estão fazendo. Então, eles conhecem outros jovens tão inteligentes quanto eles, mas também conhecem outras pessoas em um ambiente que está preparado, um pouco como um ninho, né? É um aconchego, é um ambiente bem aconchegante que eles se sentem que estão na casa deles. Aqui, a casa deles. Sim? Não, e foi o que eu senti, acho que é o que os jovens sentem também quando eles passam a ver a casinha. Que é um ambiente preparado para te receber e aí você começa a entender que o mundo é acolhedor também, né? Que tem pessoas no mundo que são boas e que tem pessoas que são como você e que podem conversar como você, conversar sobre os mesmos temas, né? Você começa a se reconhecer no outro e se reconhecer como parte do mundo. Então é um lugar de muitos encontros mesmo, né? Um lugar e de também muito aprofundamento, assim. Além disso, quando eu comecei a fazer parte da casinha, também foi uma possibilidade de levar para o grupo da escola outras coisas, né? A gente tá lendo os livros na escola e lemos as poesias que a gente aprendeu na formação, mas quando os jovens vêm até a casinha, eles têm acesso a um repertório avançado. E eles podem levar para a escola o que eles aprendem aqui, para que o grupo na escola fique mais aprofundado também. Então, a casinha, além de ser esse espaço de acolhedor, de encontro, também é um espaço de manutenção e aprofundamento dos grupos nas escolas. Assim, é um espaço que continua sempre renovando para que os grupos nas escolas não sejam os mesmos. Assim. É muito bonito
Você vê quantas funções tem essa casinha. Né? Aprofundar, eles aprofundam, conhecem novos temas, aí eles aprofundam os círculos no colégio deles. E para as pessoas que nos visitam, eles ficam muito, muito emocionados de ver como eles são sensíveis, como jovens, que muitas vezes não iam conhecer. Então é maravilhoso para mim poder as pessoas que não conhecem a periferia, ver que na periferia tem gente brilhante e que me ajudam a fazer o trabalho. Se o trabalho cresce, eles fazem o trabalho. Eu fui chamada na sala do diretor e ele falou que eu tinha ganhado uma bolsa para ir para a casinha. Aí eu falei assim, como assim? Eu chorei no dia até, foi muito engraçado, porque eu não esperava. E aí eu fui. Eu falei assim, então já que é pra gente ir, eu vou. E quando eu cheguei lá, parecia um outro mundo, sabe? Tinha um monte de livro, era realmente uma casinha, não um prédio. E tudo lá parecia mágico, sabe? Cada livro, cada estante. Perto da casinha tem um instituto que tem várias obras. E aí a gente foi lá e pela primeira vez eu tive esse contato com a arte, sabe? E eu acho que foi tudo muito diferente, porque aqui, no máximo, perto de onde eu moro, o que a gente tem é a fábrica de cultura, que é um pouco distante para algumas pessoas. E lá em cada bairro que você vai tem uma coisa de cultura. Tem museu, tem parque, tem coisa para passear com cachorro. Então, o meu acesso foi maior. Eu fui pela primeira vez no MASP, na Sala São Paulo, coisas que eu não poderia ir se eu não tivesse entrado. Eu acredito que quando a gente quer algo muito, a gente atrai essa coisa. Eu sempre tive essa mentalidade de querer mudar alguma coisa. E surgiu a oportunidade da casinha. Quando a gente chegou em Higienópolis, que a gente se abriu para essa oportunidade, eu ainda estou nessa fase de conhecer coisas novas, agarrar todas as oportunidades que eu tenho. Então eu pensei, o que eu tenho a perder? Vai ser um final de semana da minha vida para experimentar o teste, e se eu gostar, eu continuo. Cheguei na casinha, atrasado porque eu me perdi, que eu não conhecia o bairro, mas que eu conheci um pessoal lá que é muito para mim. A gente se transformou numa unidade, e aí eu pude perceber que realmente não deveria ser difícil. Para mim, estar na casinha não foi difícil. Eu só dei o que eu tinha de mim para eles, e eles deram o que eles tinham deles para mim. Então foi uma troca que está possibilitando eu estar aqui hoje, Emocionante, porque quando eles foram a primeira vez, dos que são participantes do Círculo de Leitura, eu tenho um bolsista que ele já conhecia a cidade, então ele já tinha assim, facilidade de estar andando pela cidade. E quando nós levamos outros estudantes para lá, a gente percebeu o quanto eles vivem numa bolha. A maioria das escolas são de periferia, então eles não têm essa possibilidade de estar andando para a cidade, eles não conseguem ir sozinhos, eles se perdem, eles não sabem frequentar, pegar uma condução, um metrô, um trem, um ônibus, porque vive muito aqui. Então, quando eles vão para lá, eles ficam admirados, eles voltam admirados, eles voltam emocionados com as coisas que eles vivenciam, até mesmo com relação aos moradores de rua, aos andarilhos, Então, eles chegam contando tudo que eles veem para a gente, coisa que eles não conseguem ver no dia a dia. Quando eles vão para lá, eles têm a possibilidade de ver essas coisas, de vivenciar tudo isso. E eles entendem o quanto a vida deles aqui é rica, quando eles percebem que lá fora tem outros problemas maiores do que o deles. Então eles chegam aqui emocionados contando as histórias pra gente. Eles acabam conhecendo coisas que normalmente eles não prestam tanta atenção, ou eles não têm o contato diretamente, Então são realidades diferentes. Os encontros que tem na casinha é um choque de realidade para eles, porque eles veem um outro mundo. Eu lembro de a primeira vez que nós fomos para lá, eles ficarem maravilhados em andar na região da casinha, de ver as ruas limpas, organizadas, de um bairro planejado. E nós que estamos aqui na periferia, muitas vezes eles acham que tudo, o mundo é como é a periferia. E eles não têm isso, eles não têm esse contato. A gente até comentava, eu com outro professor que nos acompanhou, na época, que era importante porque eles estavam tomando a cidade.
Então, conhecendo a cidade de verdade e ocupando um espaço que é deles também, né? Então, tem essa questão física e tem a questão também de mudar a mentalidade. Eu vejo alunos aqui que no primeiro ano eles chegam meio resistentes quanto ao círculo, não veem a importância da leitura, acham que é bobeira, é perda de tempo, e no terceiro ano são alunos super engajados, eles tomam a frente, muitos deles são alunos mais retraídos e quando acontece o círculo, por estar entre os adolescentes, eles acabam falando mais, se expondo. Muitas vezes a gente acaba sabendo de algumas coisas, até de alguns problemas particulares deles por conta disso, né? Porque aí eles desabafam, eles acabam criando um vínculo de alguma forma. E assim, muitos deles começam a ter o sonho realmente de continuar a estudar, de fazer faculdade, ou de outras, né? De seguir esse projeto de vida, que é o que a gente fala muito na Escola de Ensino Integral, por conta do círculo de leitura, que abre essa mentalidade para eles. Então, o que o Instituto oferece, do ponto de vista dessa discussão espacial, né, de como que as desigualdades se manifestam nas cidades? A gente, em primeiro lugar, os meninos vêm até o Instituto, vêm para o Centro Expandido, para Higienópolis, para os espaços do Instituto, onde, em muitos casos, eles não se sentiriam bem-vindos. Então, eles se sentem bem-vindos nesses espaços. Muitas pessoas, a gente nem acredita, mas muitas pessoas viveram a vida inteira em São Paulo e foram 2 ou 3 vezes à Avenida Paulista e não conhecem os museus. Então, essa relação com o espaço é muito importante. O Instituto traz os meninos para cá, mas não só isso. O Instituto vai até os meninos na periferia, onde eles estão, com as escolas que têm parceria com o Instituto, com as instituições que abrem espaço para que a gente atue lá. E o Instituto vem investigando essas relações espaciais na cidade, inclusive com a pesquisa que está sendo feita agora sobre todo o potencial que existe na Zona Leste de São Paulo, que vai ser publicado em breve, e que é fundamental para que a gente aprofunde esse debate espacial e a sua relação com as desigualdades. Nós temos uma bolsista, né, da minha sala, né, que no início do ano, o que é que o Círculo fez com essa estudante? Né? Era uma estudante mais arredia. Eu sempre fui muito revoltada, para falar a verdade, porque eu sempre me senti muito incomodada com muitas das coisas que eu vivi, com coisas que eu tive que passar na minha vida. E quando eu vim para cá, eu estava revoltada com a experiência de estar estudando no ensino integral, porque eu tinha outros planos e eu acabei sendo encaminhada diretamente pro ensino integral. Então eu estava literalmente revoltada de estar aqui, de ter que ficar 9 horas dentro de uma escola e eu não sabia exatamente como que ia funcionar a metodologia. Então eu estava mais na minha, acho que revoltada é a palavra em si, mais contraída, não queria ter muito contato, queria sair o mais rápido possível dessa escola. Antes, até com relação aos professores, se você falava algo que ela não gostava, ela já retrucava de imediato. E aí eu posso dizer que foi o Círculo e foi a casinha. Ao conviver com outros estudantes, com outras realidades, com pessoas com ideias diferentes, hoje, você conversa com ela, você percebe que está muito madura. É uma pessoa que em um ano, talvez ela não perceba, não tenha essa percepção da mudança que teve. E nós que estamos observando de fora, você percebe que o amadurecimento, o fato dela ter trabalhado em grupo, o fato dela ter se tornado multiplicadora, o fato dela ter se tornado uma bolsista do Instituto, fez com que ela percebesse que há uma necessidade de ser um pouco mais flexível, de saber lidar com o diferente, de entender que eu tenho que ter empatia com o outro. O Círculo fez isso. Então, se eu pegar um caso, por exemplo, em um momento no início do ano, em que ela parou a sala, ela chamou todo mundo para conversar e deu a maior
carcada mesmo no pessoal. E hoje ela já conversa diferente, ela vai chamando individualmente. Então, acho que o círculo fez com que ela amadurecesse de uma forma que, se não tivesse participado desse projeto, ela não amadureceria. A gente tem muito disso, né? Que nem eu estava falando, eu achava que muitas das coisas era muito meu, que era eu e tal, e essa coisa de eu sou a única no mundo, e eu tinha isso dentro de mim, mas ao mesmo tempo eu não tinha. Eu sabia que eu não era a única, que tinha outras pessoas que estavam ali passando por outras coisas, enfim. Mas ao mesmo tempo eu ficava tipo, não, mas eu tô passando por isso. Então é o bastante, não quero saber da outra pessoa. E eu ficava nisso na minha cabeça achando que era só isso, que eu era a única que sofria, que tinha dores, que sofria por amor e, enfim, outras coisas. E aí, quando eu comecei a ler certos tipos de coisa, comecei a conversar com as pessoas do círculo e... Nossa, muitas das vezes a gente estava no círculo de leitura conversando sobre amor e uma outra pessoa estava falando uma coisa que eu tinha passado há meses atrás e eu ficava tipo, nossa, mas como assim você está passando por isso agora? Eu passei isso há um tempão atrás e sabe, a gente se identificava e entendia um pouco um do outro. E aí eu desconstruí isso da minha cabeça de que eu não sou a única no mundo, né? Tem muito mais por aí.